16.3, não vai não. 18. Boa noite, irmãos. Que a paz do Senhor seja com todos. Vamos louvar o Senhor, mas antes gostaria de falar que o Senhor é dono de todas as coisas. Se estamos agora nesses momentos de confinamento, é por um motivo maior. Creio que as mãos do Senhor estão em todas as coisas e que Ele prescruta sobre todas as condições e a nossa vida está entregue nas mãos dele. E eu sei que Ele está aqui, está aí, está em todos os lugares. Por isso que eu ia começar esse culto hoje, tocando para vocês, Deus está aqui. Olá, meus irmãos, graça e paz. Espero que todos vocês estejam muito bem. Essa é a nossa terceira live e, como é de conhecimento de todos, tendo em vista que não podemos nos reunir em nossa igreja, nós nos reunimos aqui, online no Facebook. E o desejo do meu coração e a minha oração é que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Vocês estão me escutando bem? Desculpem a demora, a internet está oscilando. Eu espero que a gente não tenha nenhum problema aí no envio de nossa live, mas conto com a compreensão e a atenção de todos vocês. Estão me escutando bem? Estão me vendo direitinho? Eu quero aproveitar antes de orar, mandar um abraço para todos os nossos irmãos de nossa igreja, a Igreja Presbiteriana em Taboazeiro. Recebi muitas mensagens hoje
Quero mandar um abraço para minha irmã Gutinha, o Rômulo de Oliveira, todos os meus irmãos, aqueles que estão acima dos 60 anos, que Deus abençoe cada um de vocês. Nós estamos orando para que logo, logo, o Senhor Deus nos conceda esta vitória sobre a pandemia do coronavírus, que logo, logo possamos reunir em nossa igreja para juntos adorarmos ao nosso Deus. Você se lembra do nosso versículo? Eu quero saudar a todos aqueles que estão nos assistindo agora, também que estão nos ouvindo, vários irmãos de várias partes do nosso país, que Deus abençoe muito a vida de vocês, vários irmãos de outras igrejas evangélicas, de outras igrejas, que Deus abençoe muito a vida de vocês também. Os irmãos de Taboazeiro conhecem um versículo, e eu gosto muito de citar esse versículo, Provérbios 23:18, e ele se encaixa perfeitamente na situação que nós estamos enfrentando hoje. Provérbios 23:18 nos diz assim: porque deveras haverá um bom futuro, não será frustrada a nossa esperança. Você pode dizer comigo? Embora não esteja te ouvindo, você pode recitar esse versículo comigo? Porque deveras haverá um bom futuro, não será frustrada a tua esperança. Louvado seja Deus. Eu quero convidar você agora para orar. Nós vamos falar com o nosso Deus. E aí, onde você está, nós vamos fechar os olhos. Se você puder, vamos falar com o nosso Deus. Deus amado, mais uma vez, te suplicamos, Senhor, para que o Senhor venha ao encontro de todas as nossas necessidades. Sabemos, ó Deus, que esta pandemia não é nada comparado com a grandeza do Senhor, e Tu podes nesta noite, neste dia, mudar esta situação para o louvor da Tua glória. Te pedimos agora, meu Deus, que o Senhor abençoe cada um dos nossos irmãos, cada pessoa que está assistindo a este vídeo, a esta live, que o Senhor abençoe cada família que nós conhecemos. Oh Deus, nós precisamos do Senhor, que o Senhor abençoe os idosos, todos os idosos que nós amamos. E tudo isso nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, durante o dia eu recebi muitas mensagens, muitos vídeos, muitas fotos, e eu percebi que as crianças entenderam muito bem a live desta manhã, a nossa escola dominical, quando eu tive a oportunidade de pregar sobre Jesus acalmando a tempestade juntamente com os discípulos. E no final dessa live você vai perceber alguns desenhos, você vai perceber, por exemplo, que uma das nossas crianças entendeu muito bem a pregação e fez questão de gravar um vídeo. Eu também quero compartilhar isto com você. Mas vamos louvar o Senhor. Nós vamos louvar o Senhor agora com 3 grupos de irmãos que enviaram 3 vídeos que foram enviados por irmãos amados de nossa igreja. Nós vamos adorar o Senhor e eu quero agradecer a Deus, mais uma vez, todas as mensagens de carinho, agradecer a Deus por todas as fotos, imagens, textos, mensagens, que Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês. Então, vamos louvar o Senhor, vamos adorar a Deus. Se você puder, cante aí na sua casa, chame o seu filho, sua esposa, seu esposo, cante ao Senhor, vamos adorar juntos, embora não estejamos um ao lado do outro, podemos louvar o Senhor aqui pelo Facebook. Então, vamos adorar o Senhor. Sempre sol, mas nuvens aparece sem me avisar. Mas quando está escuro, eu tenho medo. Não é que as flores nunca murcharão, pois quantas vezes peço e recebo não. Às vezes eu espero, às vezes eu me canso, mas nada vai me impedir de sorrir. Eu posso confiar em todo o tempo, meu Deus comigo está.
sem me avisar. Mas quando está escuro, também tenho medo. Mas nada vai dizer que puxarão, pois quantas vezes peço e recebo não. Às vezes eu espero, às vezes eu me canso, mas nada vai me impedir de sorrir e alegrar. Em todo o tempo, meu Deus comigo está. Eu tenho paz, em Cristo eu tenho paz. Eu venço as tempestades, seguro e escondido no Senhor tenho paz. Não posso entender, em meio do deserto eu vejo a esperança renascer. Tenho paz. Oh, 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 oh. Ei, irmãos, boa tarde. Conforme nós combinamos, nós estamos aqui juntos para louvar o nosso Deus. Vamos louvar conosco? Deus enviou seu Filho amado pra nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, não temerei, terei vitória, verei na glória o meu Jesus. Deus enviou seu Filho amado pra nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados e ressurgiu e vivo agora
Queridos, infelizmente a nossa internet não está muito legal. Não sei o que está acontecendo. Funcionou tão bem ontem, funcionou tão bem hoje pela manhã, tão bem na sexta-feira, hoje pela manhã. Não sei o que está acontecendo, mas vamos tentar novamente e eu conto com o carinho e a compreensão de todos vocês. Vamos ver, vamos tentar, viu? Vamos tentar, é assim mesmo, é assim mesmo. Ao vivo é desse jeito, ao vivo é desse jeito. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Ok? Eu vou tentar encaminhar novamente, vamos tentar passar o louvor das crianças novamente, eu espero que dê tudo certo. Vamos lá, espero que dê tudo certo agora, vamos tentar novamente. Deus enviou seu Filho amado pra nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados e ressurgiu e vivo agora o Pai está. Porque Ele vive, posso ver no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Glória a Deus, glória a Deus. Um grande abraço para o João Arthur, um grande abraço para Maria Clara, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Que Deus continue sustentando a vida dos nossos pequeninos, guardando, protegendo, livrando-os de todo o mal. Muito bem, queridos. Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Neemias. Neemias, capítulo 1. Neemias, capítulo 1. Neemias, capítulo 1. Mas antes eu preciso de um retorno de vocês. Vocês estão me escutando bem? Estão me ouvindo direitinho? Coloca aí nos comentários do Facebook. Estão me ouvindo? A imagem está chegando para vocês. Eu sei que tivemos algumas interrupções, mas vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem, queridos? Coloca aí no comentário, por favor, por gentileza. Estão me escutando? Espero que estejam me ouvindo bem. Coloca aí, por gentileza. Sim? Ok. Obrigado, Cássia. Um abraço para Cássia. Para Zelane também, Camila. Ok. Obrigado. Nós estamos com um problema técnico hoje, mas isso vai se resolver. Samira, um abraço para Samira também. Nosso irmão Márcio Barbosa, lá em Portugal. Deus te abençoe, nos assistindo também. Deus te abençoe, você, Luziane, as crianças, querido. Deus te abençoe grandemente. Guarde a vida de vocês aí na Europa. Luana Gardioli, Rosângela Machado, muitas pessoas ainda entrando. Muito bem. Abra sua Bíblia, por gentileza. O livro de Neemias. Neemias, capítulo 1. Neemias, capítulo 1. Você vai notar que é um texto precioso e que se encaixa muito bem naquilo que nós estamos enfrentando hoje. Neemias, capítulo 1. Neemias, capítulo 1. Carol Borges, um grande abraço para você, Carol. Tá travando mesmo, infelizmente, não sei o que está acontecendo, infelizmente, mas vamos lá. Espero que vocês ouçam a mensagem nessa noite. Neemias, capítulo 1. Assim nos diz a palavra de Deus.
As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Hanani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me os restantes, que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados, e as suas portas, elas estão queimadas. Vamos falar com Deus mais uma vez? Vamos orar? Deus amado, o desejo do nosso coração é nesse momento compartilhar a Tua palavra. Tu sabes, ó Deus, que o Teu povo não pode se reunir nos templos espalhados pelo Brasil e também pelo mundo. Mas, ó Deus, nós Te louvamos porque o Senhor nos permite, ainda que pela internet, compartilhar a Tua palavra e juntos adorarmos ao Senhor. Meu Deus, aplica essa palavra ao nosso coração nesta noite. Abençoe grandemente a vida de todos os nossos irmãos. Tudo isso nós Te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu não sei se você percebeu, mas nós estamos fazendo algo hoje, algo um tanto interessante. Nós estamos orando por pessoas que nós nem mesmo conhecemos. Estamos orando por cidades que nós nunca visitamos e talvez nunca venhamos a visitar. Nós estamos orando por cristãos espalhados por todas as nações que nós não conhecemos e talvez não conheceremos enquanto estivermos nesse mundo. Mas sabemos que um dia conheceremos todos eles quando estivermos no céu. O texto que nós acabamos de ler, meus irmãos, nos apresenta um homem de Deus chamado Neemias. E era um homem que, à semelhança de nós, também se importava com os outros ao ponto de orar, de jejuar e de chorar por eles. É interessante que nesse texto a Bíblia nos ensina que de fato Neemias, embora tivesse grande privilégio, tivesse um certo luxo, ele tinha tempo para se preocupar com as pessoas. Neemias era um homem de Deus, um homem consagrado ao Senhor, um homem que se importava. E eu tenho que concordar com um homem de Deus, um pastor, um comentarista bíblico chamado Warren Wiersbe, quando ele diz o seguinte, que Neemias era o tipo de pessoa que se importava com as tradições do passado, se importava com as necessidades do presente e se importava também, se preocupava com as esperanças do futuro. Mas, acima de tudo, Neemias se importava e se preocupava com a glória de Deus. O texto que acabamos de ler nos mostra que tudo aconteceu um belo dia, quando Neemias estava no palácio de um rei chamado Artaxerxes, do Império Medo-Persa, e de repente chegou de Jerusalém alguns judeus, dentre eles o seu irmão Hanani. Neemias não perdeu tempo e perguntou ao irmão como é que estavam as pessoas que foram para Jerusalém, que voltaram do cativeiro babilônico depois de 70 anos. Como é que eles estavam? Aqueles que foram sob a liderança de Zorobabel, sob a liderança de Esdras, como é que eles estavam? Mas a notícia de Hanani foi uma notícia terrível. Mas antes de se deparar com a resposta de Hanani, o irmão de Neemias, eu preciso compartilhar com você algumas informações sobre o Neemias que talvez você não saiba. Em primeiro lugar, o que me chama a atenção é o nome de Neemias. Seu nome significa Deus conforta, Deus consola. Neemias fazia jus ao próprio nome. Embora estivesse trabalhando em um palácio, embora tivesse um certo poder e prestígio, embora fosse um homem rico, ele se importava com os seus irmãos, se importava com o seu povo. A segunda informação que você precisa saber ou possuir sobre esse texto era a função de Neemias. A Bíblia diz que Neemias
Ele era copeiro no palácio do rei Artaxerxes. Significa que ele era o responsável para degustar o alimento e a bebida do rei Artaxerxes. Mas não apenas isso, significa também que ele era um homem que tinha intimidade com o rei Artaxerxes, um homem que tinha acesso ao rei. Mas em terceiro lugar, é importante que você saiba também que Neemias era um homem que se preocupava com os outros. Ele sentia a dor do próximo. Ele não conhecia, é interessante isso, que ele não conhecia a cidade dos seus pais, ele não conhecia a cidade dos seus avós, mas ainda assim ele estava interessado na causa do seu povo. Ele era um homem sensível às necessidades do seu próprio povo. Ele estava profundamente interessado em saber como é que estavam os moradores de Jerusalém. Pois bem, Hanani vai dar resposta a Neemias. E a resposta foi uma verdadeira tragédia. Se você observar no versículo 3, Hanani, ele falou várias coisas a respeito daqueles que estavam lá em Jerusalém. Em primeiro lugar, você vai perceber que eles estavam em insegurança. Hanani disse, olha, Neemias, os muros de Jerusalém, eles estão derrubados. Isso significa que a cidade estava desprotegida. O povo estava sem defesa. Os invasores podiam entrar quando quisessem. A cidade fortificada de Davi estava agora desguarnecida, estava nas mãos dos bandidos. A cidade cujo nome significa ensino de paz, não havia paz. Segundo lugar, você vai notar também no versículo 3 que Hanani disse que as portas da cidade, elas foram queimadas. Ou seja, havia injustiça também na cidade. Eu preciso explicar isso para você. As portas da cidade de Jerusalém era o local onde os juízes ficavam. Se não havia porta, também não havia juiz. Não havia quem julgasse a causa do povo. Portanto, havia grande injustiça no meio do povo de Deus. Terceiro lugar, você vai perceber também que Hanani disse que o povo estava em grande miséria e também em desprezo. Talvez você não saiba disso, mas houve um homem de Deus, um historiador chamado Flávio Joséfo, e ele disse que 100 anos depois do povo ter chegado lá a Jerusalém, de volta do cativeiro babilônico, 100 anos depois, havia ainda muitas pessoas mortas na estrada em direção a Jerusalém. Esta era a situação. Havia fome dentro de casa e fora de casa. A situação era terrível. Por isso que Hanani disse que o povo estava em grande miséria. E eu pergunto para você, o que você faz quando você recebe notícias ruins? O que você faz quando alguém chega para você e só traz notícias ruins? O que você faz quando aquilo que você ouve é somente tragédia, somente situações negativas, somente uma repercussão negativa? O que é que você faz, querido? Eu não sei você, mas Neemias, ele chorou. Se você observar na sua Bíblia, você vai perceber que está escrito assim no versículo 4. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Quando Neemias soube das más notícias sobre Jerusalém, ele poderia ter dito, eu vou tomara que alguém faça alguma coisa. Ele poderia ter respondido, talvez um dia eu ajude esses irmãos. Mas não foi isso que aconteceu. Quando ele recebeu as notícias ruins, a Bíblia diz que ele se pôs a chorar. Mas antes disso, você vai notar que ele se assentou. E isso me impressiona, porque a ideia do verbo assentar aqui traz a ideia de um lugar que ele utilizava com frequência.
Ele se assentava ali para buscar a Deus com frequência, um lugar habitual, ele estava acostumado a fazer isso. Ou seja, a oração para ele era algo comum. Ele foi para aquele lugar separado de oração e começou a buscar a Deus. Eu pergunto para você, você tem um lugar reservado em sua casa, aquele cantinho de oração, o local onde você busca a Deus todos os dias? Nós deveríamos ter um local assim. Em segundo lugar, Neemias não apenas se assentou, mas ele também chorou na presença de Deus. Ele lamentou. E a ideia aqui é clamar, é gritar na presença do Senhor. E o que me impressiona, queridos, é que Neemias, ele não foi a última pessoa a chorar pela cidade de Jerusalém. Na verdade, quando você lê o Evangelho de Lucas, capítulo 19, você vai perceber que na última semana do ministério, do que com o seu próprio bem-estar. Neemias então chorou na presença de Deus. Ele se assentou, ele chorou, e diz a Bíblia no versículo 4 que ele também jejuou. De manhã eu falei um pouco sobre o jejum e eu preciso reforçar novamente. Jejum é falar com Deus. Você pode orar sem jejuar, mas você não pode jejuar sem orar. Jejum significa deixar de lado os alimentos e dizer para Deus: Senhor, a minha causa é mais importante. Eu preciso do Senhor mais do que tudo. E estou disposto a ficar sem esse alimento, a fim de que o Senhor venha ao encontro das minhas necessidades. Pois bem, Neemias chorou, Neemias orou, Neemias jejuou na presença de Deus. Sabe, irmãos, o que nós precisamos hoje são de homens e mulheres de oração. Homens e mulheres que sejam capazes de clamar a Deus pela situação, não apenas de sua igreja, mas hoje, mais do que nunca, em favor de todas as nações. Então, quando você olha para a sua Bíblia, do versículo 5 até o versículo 10, você vai notar uma linda oração feita por Neemias. Uma linda oração. Observe o versículo 5 na sua Bíblia. Assim nos diz a palavra de Deus. Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Observe, querido, que Neemias começa a sua oração não pedindo absolutamente nada para Deus, mas ele começa a oração reconhecendo a grandeza de Deus, focalizando na grandeza de Deus. Ou seja, antes de olhar para a grandeza do seu problema, Neemias olhava para a grandeza de Deus. Quanto maior Deus se tornava para Neemias, menor se tornava o seu problema. Louvado seja Deus, porque isso também é uma verdade para a nossa vida. Quanto maior Deus, quanto mais conhecemos a Deus e quanto maior Deus se torna para nós, menor se torna os nossos problemas. Porque o verdadeiro intercessor, o verdadeiro cristão é aquele que se aproxima de Deus, sabendo que Ele é soberano, sabendo que Ele é onipotente e capaz de resolver toda e qualquer dificuldade para a honra e para a glória dEle. Mas observem, queridos, que Neemias persiste em sua oração. Depois de reconhecer a grandeza de Deus, Neemias, no versículo 6 e versículo 7, ele também reconhece a desobediência do povo de Deus. No versículo 7, você vai observar, no final, ele declara assim: Senhor, nós temos procedido de todos corruptamente contra ti. Isso me impressiona porque Neemias se coloca juntamente com o povo. É como se ele dissesse: Senhor, eu também pequei contra o Senhor. Ele se inclui. Ele diz: Senhor, nós pecamos, nós erramos. E é isso que está no versículo 6. O final do versículo 6, ele diz o seguinte:
os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai, nós temos pecado contra o Senhor. Neemias sabia que o pecado era a razão de tudo para o cativeiro babilônico. Neemias sabia que aquela grande tristeza, pobreza pela qual o povo estava enfrentando, era resultado ou consequência do pecado do próprio povo. Mas ele não se exclui, pelo contrário, ele reconhece: Senhor, nós falhamos. Deixa eu dizer uma palavra agora para os oficiais de nossa igreja, para todos os líderes que estão nos assistindo, que estão nos escutando agora, para todos aqueles que nos ouvem. O verdadeiro líder, o bom líder, é aquele que não apenas aponta para o pecado do povo de Deus, mas o verdadeiro líder, o líder temente a Deus, é aquele que também reconhece as suas próprias falhas e tem coragem de se voltar para Deus e pedir a Deus perdão por todos os seus pecados. Então, queridos, nós chegamos no versículo 8, versículo 9 e o versículo 10. E o que me impressiona aqui é que Neemias agora reconhece a fidelidade de Deus. Versículos 8 e 9, Neemias lembra a Deus que um dia Deus fez uma aliança com Moisés. Ele traz à tona essa aliança. Ele disse: Senhor, um dia o Senhor estabeleceu uma aliança com Moisés, e o Senhor disse para Moisés que se o povo obedecesse o Senhor, eles seriam abençoados. E o Senhor também disse que se o povo virasse as costas para o Senhor, eles seriam disciplinados. E então no versículo 10, ele rasga o coração e ele diz para Deus: estes ainda são teus servos, o teu povo, que o Senhor resgatou com teu grande poder e com a tua poderosa mão. Aleluia! O que Neemias está dizendo é: Senhor, nós pecamos, nós erramos, nós desobedecemos ao Senhor, mas agora, Senhor, nós estamos nos voltando para o Senhor e nós estamos agora nos agarrando à promessa do Senhor, à aliança do Senhor. Amados irmãos, o que Neemias está nos ensinando aqui é: quando eu e você oramos, nós podemos e devemos nos agarrar a todas as promessas de Deus para a nossa vida. Então chegamos ao versículo 11, e você vai notar no versículo 11 que Neemias estava no palácio. E o que me impressiona é que quando a gente lê o versículo 11, a gente percebe que enquanto Neemias orava, ele também planejava. E talvez você não tenha percebido isso, mas quando você lê o versículo 1 do capítulo 1, você vai notar que quando Neemias recebe a notícia de Hanani, o seu irmão, foi no mês de Quisleu, aproximadamente o mês de novembro em nosso calendário, mas o mês de Quisleu no calendário judaico. Mas quando ele está na presença do rei Atarxerxes, no versículo 1 do capítulo 2, você vai perceber que a resposta de sua oração aconteceu no mês de Nisan, aproximadamente o mês de março, abril. Ou seja, Neemias orou, irmãos, ele jejuou, chorou na presença de Deus, aproximadamente durante 4 meses suplicando ao Senhor. 4 meses perseverando em oração. E ele só parou quando Deus respondeu à sua oração. Não está aqui uma aliança, uma lição preciosa para todos nós? Quantas vezes eu e você desistimos com muita facilidade, por muito menos desistimos de orar, desistimos de buscar a Deus, mas Neemias buscou o Senhor, chorou e jejuou durante 4 meses. E não apenas isso, enquanto ele orava, ele planejava. E quando estava na presença do rei Atarxerxes, capítulo 2 vai nos ensinar isso, versículo 2, o rei pergunta para ele: o que é que está acontecendo com você, Neemias? Neemias então ora a Deus mais uma vez. E se você perceber, o livro de Neemias, nós temos 13 capítulos e 12 orações. Ou seja,
Neemias era de fato um homem de oração, um homem que buscava a Deus, um homem que disse para Deus: Senhor, o sofrimento do meu povo é grande, a luta do meu povo é grande, os pecados são terríveis, a tristeza é grande, a pobreza é grande, mas eis-me aqui, Senhor, eu estou na brecha, pode usar a minha vida para o louvor da sua glória. E é maravilhoso saber que Deus usou a vida de Neemias. Quando você continua a ler o livro de Neemias, você percebeu que durante 52 dias ele foi capaz de liderar o povo e restaurar os muros de Jerusalém para a honra e para a glória do Deus eterno. Sabe, irmãos, hoje nós precisamos mais do que nunca de homens e mulheres que sejam capazes de se importar, de orar, de chorar em favor dos outros, de nossa cidade, do nosso estado, de nossa nação e de todas as nações. Você certamente já ouviu falar de um homem de Deus, um pastor chamado John Knox. John Knox, ele era um escocês e foi através do ministério de John Knox lá na Escócia que os cristãos foram chamados de presbiterianos pela primeira vez. John Knox era conhecido por ser um homem de oração. Dizem que a rainha da Escócia tinha mais medo das orações de John Knox do que um exército inimigo formado por 10.000 soldados. O que poucos sabem é que John Knox tinha um genro, um homem chamado John Welsh. Pois bem, John Welsh também era um homem de oração. John Welsh orava cerca de 7 horas por dia. 7 horas por dia. John Welsh se levantava de madrugada para buscar a presença do Senhor em oração. Em certa ocasião, a sua esposa acordou e viu o marido ajoelhado e chorando. E a esposa perguntou o que estava acontecendo. Ele disse: querida, como é que eu posso dormir sabendo que eu tenho 3.000 almas para dar conta, para prestar contas ao Senhor? No outro momento, a esposa acordou e viu o marido clamando a Deus, ajoelhado, dizendo: Senhor, o Senhor não vai me dar a Escócia, Senhor. Sabe, queridos, quando nós olhamos para a história da igreja, o que nós encontramos são grandes homens e mulheres de oração. E se eu e você queremos os nossos filhos correndo e crescendo, correndo na igreja e crescendo na presença do Senhor, nós precisamos orar. Se eu e você queremos casamentos sólidos, uma família sólida, um lar abençoado, cheio de paz, nós precisamos clamar a Deus, precisamos chorar na presença de Deus. Se eu e você desejamos que essa quarentena, que essa pandemia termine de uma vez por todas, nós precisamos chorar na presença de Deus, precisamos importar uns com os outros. Abraão, ele se importou e clamou a Deus pela vida de Ló. E Deus ouviu a sua oração. Moisés se importou, foi usado por Deus e libertou os israelitas lá do Egito. Davi foi usado por Deus e levou a nação e o reino de volta à presença do Senhor. A rainha Esther se importou e arriscou a sua vida para salvar uma nação. Meus irmãos, eu gostaria de terminar hoje dizendo para vocês que Deus, Ele ainda está procurando pessoas que se importam. Pessoas como Neemias, que se importam o suficiente para lamentar, chorar, jejuar e clamar a Deus por ajuda, e em seguida se colocar à disposição do Senhor para o trabalho do Deus vivo. Sabe, queridos, é tempo dos verdadeiros intercessores se levantarem. E eu quero terminar a mensagem de hoje
com uma pergunta para você. Onde é que estão os intercessores de Deus? Onde é que estão os Neemias de Deus? Que Deus levante hoje homens e mulheres que sejam capazes de se importar com os outros, capazes de chorar e lamentar, não apenas pela nossa família, não apenas pela nossa nação, mas por todas as nações, para a honra e para a glória dele. E que Deus, em sua graça, nos dê a alegria de contemplar essa vitória. Louvado seja Deus. Vamos orar. Mais uma vez, vamos falar com Deus. Deus eterno, a tua palavra, ela é viva, ela é eficaz. Desperta-nos, ó Deus, para se importar mais com os outros, chorar na tua presença, em favor do teu povo, em favor de nossa família, de nossa igreja, de nossa cidade, de nossa nação e de todas as nações. Pai querido, o Senhor conhece o nosso sofrimento. Tu sabes, ó Deus, o que nós temos passado, a inquietação do nosso coração. Meu Deus, tu sabes, ó Deus, quantas pessoas choram nesse momento, estão sofrendo nesse momento com esta pandemia. Pai querido, reverta esse quadro, tenha misericórdia e mais uma vez te pedimos, venha ao encontro de nossas necessidades. Te pedimos mais, meu Deus, assim como o Senhor deu a Neemias a graça de ver o resultado de sua oração, conceda-nos, ó Deus, ainda hoje, nesta semana, para a glória do Senhor, a graça e a alegria de contemplar também a resposta de nossas orações, para que teu nome seja glorificado, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus é que nós oramos. Amém, amém, amém. Queridos, espero que você tenha compreendido um pouco da palavra do Senhor. Eu sei que a internet não ajudou muito hoje. Vou tentar resolver esse problema amanhã. E se Deus permitir, quarta-feira eu quero te fazer um convite. Toda quarta-feira nós estamos juntos para estudar a palavra de Deus na nossa igreja, ali em Taboazeiro. Estamos estudando o Evangelho de João. Mas nesta quarta-feira eu quero convidar você. Mas quero fazer um desafio. Compartilhe de nossa live, convide os seus amigos, convide os seus familiares. Quarta-feira, às 19h30, nós vamos dar início à nossa live. E eu quero mostrar a você que nós podemos trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança, a fidelidade de Deus. E nós vamos louvar a Deus, nós vamos adorar o Senhor, nós vamos orar. E eu quero convidar você, então, você é o nosso convidado. Quarta-feira, se você puder, quarta-feira, às 19h30, teremos mais uma reunião online. Então eu peço a gentileza, compartilhe com seus amigos. Quero também, de novo, reforçar. Durante a tarde, eu compartilhei com os diáconos de nossa igreja uma lista com o nome de vários irmãos idosos de nossa igreja. Tanto os diáconos quanto os presbíteros se comprometeram em entrar em contato com esses irmãos. Então, os diáconos e os presbíteros assumiram essa frente. Mas você também pode fazer isso também. No grupo de nossa igreja você vai encontrar alguns irmãos, você sabe, alguns irmãos que já passaram dos 59 anos. Então eu gostaria que você ligasse para eles. Quero suplicar a você para que você faça isso. Entre em contato com os nossos irmãos, ore por eles, tá bom? Bem, estamos chegando ao final da nossa live, mas ainda teremos alguns louvores, algumas fotos. Então não desliga agora não fecha o seu navegador agora não. Continue conectado em nossa live, vamos adorar a Deus. E mais uma vez, a minha oração é que Deus te abençoe grandemente. Que Deus te conceda a graça e a alegria de ser bem-sucedido nas suas orações. Que Deus responda às suas orações, para que a glória seja toda dele e a alegria seja toda sua. Mais uma vez, um grande abraço a todos aqueles que nos ouvem.
os nossos convidados, aqueles que não são membros da nossa igreja, mas que estão assistindo essa live. Que Deus abençoe muito a sua vida. Que Deus abençoe a todos. Uma boa noite e vamos louvar ao nosso Deus. Que Deus os abençoe. Ao Deus de toda glória, o meu louvor. A Jesus, o seu Filho, o meu louvor. Ao Espírito Santo, o meu louvor. A Trindade excelsa seja sempre o meu louvor. Ao Deus de toda glória, o meu louvor. A Jesus, o seu Filho, o meu louvor. Ao Espírito Santo, o meu louvor. A Trindade excelsa seja sempre o meu louvor. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Amém. 2 Coríntios 4, 16 e 18. Amém. Oi, pessoal. Eu fiz um desenho que é os 12 discípulos com Jesus protegendo o barco. Porque, tipo, tem 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12. 12. Tem 12. É porque, gente, eu esqueci de contar aqui, mas tudo bem. Então, tem Jesus protegendo. Primeiro tava ruim. Aí começou que Jesus foi lá, acalmou pra... Aí por isso que eu fiz essa mãozinha que Jesus está segurando, está guiando o barco para eles não caírem, não tombarem. Aí por isso que eu fiz aqui, ó. Isso. Eu fiz muitas coisas. Eu fiz as nuvens. Aqui é a chuva. Aqui é o mar. Tá tudo lindo. Gente, eu fiz o meu nome aqui, ó. Alice. Tá ótimo. Manda um beijo pra todo mundo.